Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que aparece cada vez mais nos nossos consultórios e nas redes sociais, o tal do vício em sexo. Ele pode aparecer como vício em pornografia, vício em masturbação, vício. Mas afinal, isso existe mesmo? Qual é a diferença entre vício e compulsão? O que a ciência realmente diz sobre isso? Se você é profissional de saúde, já se sentiu inseguro ouvindo pacientes falando de consumo excessivo de pornografia, de masturbação em excesso ou comportamento sexual fora do controle, esse vídeo é para você. Se você é leigo e está desconfiando que pode ser que tenha alguma coisa sobre isso passando pela sua vida, também fica aqui comigo para você não cair em armadilha. No senso comum, tudo virou vício. É vício em pornografia, vício em sexo, vício em prazer, vício em açúcar, vício em exercício físico, enfim. Mas a ciência precisa trabalhar com conceitos precisos. Isso importa muito na hora de fazer uma escuta clínica adequada, sem reforçar preconceitos ou diagnosticar de forma indevida. Eu sei que para o leigo, mas é tudo a mesma coisa, afinal é um problema. Mas para você, que é profissional de saúde, você precisa saber que vícios são tratados de um jeito e compulsões são tratadas de outro jeito completamente diferente. E que fazer confusão entre essas duas coisas vai te levar para um tratamento absolutamente inadequado. Então vamos a essa diferença. O vício é um conceito clássico da dependência química. Ele envolve elementos como tolerância, que é você precisar de cada vez doses maiores daquela substância para ter o mesmo efeito. Abstinência, que é um efeito de retirada, então desconforto físico, emocional, psicológico, que pode acontecer uma série de sintomas quando da ausência daquela substância. O craving, que é uma necessidade muito grande de ter aquela substância, ou fissura em português. Uma certa compulsão associada, uma certa perda do controle do impulso e muito prejuízo. Mas quando a gente pensa em transpor o termo vício, que funciona muito bem para o uso de substâncias, né? Apesar de que ele já foi substituído, hoje em dia a gente não fala nem em vício de substâncias, a gente fala de uso abusivo, a gente fala de uso problemático de substâncias, exatamente porque o termo vício tem uma série de questões. Quando a gente aplica isso a questões como sexo, como comida, como exercício físico, como açúcar, não faz nenhum sentido. E o que a gente vem observando quando a gente fala de um comportamento sexual que está desregulado? Vamos entender aqui o conceito da compulsão. A compulsão envolve um impulso irresistível, um impulso que o indivíduo tem dificuldade de controlar, de repetir um determinado comportamento. Geralmente, essa compulsão ela tem como fonte um elemento interno, e essa é uma grande distinção em relação ao vício, porque o vício tem a ver com aquela substância que está fora do indivíduo. Então, eu tenho vício em uma determinada substância, eu quero aquela substância. Na compulsão, eu quero me livrar de um desconforto que está dentro de mim. Percebe como isso muda o tratamento? Para aliviar essa tensão interna, aquele comportamento é emitido e esse alívio imediato acontece. Sendo que depois disso o alívio some, o mesmo mecanismo que estava gerando aquela tensão interna volta a acontecer e aí o indivíduo fica nesse ciclo que a gente vai chamar de um ciclo compulsivo. Isso vai acontecer no transtorno obsessivo compulsivo, isso vai acontecer nos transtornos de controle de impulso de forma geral. Para a gente entender como não é só um preciosismo aqui, é um entendimento completamente diferente de um fenômeno completamente diferente. A dinâmica da compulsão é uma, a dinâmica do vício ou do uso abusivo de substâncias é outra. E por que isso importa para você? Porque o paciente vai chegar, principalmente o paciente hoje em dia, chega no consultório dizendo que tem vício, dizendo que ele leu um livro, que ele viu um especialista de internet, sei lá quem, que ele viu falando que a pornografia tem elementos que viciam, como se ela fosse uma droga, que ela gera no cérebro os mesmos mecanismos dopaminérgicos que blá, 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 blá. Pegar a ciência para tentar transformar em alguma outra coisa, o nome disso é pseudociência. E aí, a pessoa chega para você querendo tratamento para um vício. E tem um monte de gente por aí propondo os mais criativos tratamentos para esse vício. E quando a gente fala de vício, o que as pessoas vão propor? Tratamentos que têm a ver com ficar longe daquilo, tratamentos que têm a ver com abstinência, eu vou falar um pouco mais sobre isso já já. Agora, qual é o perigo aqui? Se você, profissional, aceita esse rótulo sem investigar, primeiro que assim, de quem é a responsabilidade técnica por entender o diagnóstico e conduzir o tratamento? É do paciente? É do especialista da internet ou é sua? No seu consultório. Você é o responsável por fazer uma atuação que seja de fato científica. A entender que apesar de aquilo ali parecer um vício, não é esse a descrição que a gente entende do fenômeno. Mas para isso você precisa ter algum conhecimento. Quero aqui te contar, o que não é novidade para ninguém, que o DSM-5-TR, a CID-10, não reconhece vício em sexo como uma entidade possível. Não existe, não está lá. Tem vício em um monte de coisa, mas nisso não está. Inclusive o DSM nem colocou a questão do comportamento sexual compulsivo porque a literatura ainda é muito controversa, ainda é muito permeada por uma série de
questões metodológicas, questões que são atravessadas por tabus, por crenças, por ideologias, enfim. Então, o DSM, por exemplo, optou por nem classificar o comportamento sexual compulsivo como um transtorno possível. Algumas manifestações disso a gente vai poder observar dentro de outros transtornos, como na mania, por exemplo, como, né, em pacientes que têm ali outras desregulações do comportamento. Já a CID-10, ela trouxe uma proposta de classificação do transtorno do comportamento sexual compulsivo. E por que ganha esse nome? Por que não é compulsão sexual? Exatamente para você não confundir com vício. Exatamente para você não achar que é a mesma coisa. Não é. A gente está falando de um comportamento que é emitido em resposta a um desconforto interno e que vai sendo mantido pelo alívio. Isso a gente vai ver na compulsão alimentar, isso a gente vai ver nas outras compulsões, no transtorno de impulso, a gente vai ver em outras compulsões esse mesmo processo, um TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo. Quando a gente pensa nessa categoria ainda preliminar, porque a própria CID-10 diz, a gente está propondo essa categoria, por que eles estão propondo a categoria? Para a gente poder dar algum nível de assistência para essas pessoas, porque é claro que elas precisam de assistência. Agora, o que eu estou discutindo aqui não é que pornografia é bom ou ruim, não é que as pessoas não têm um problema, o que eu estou discutindo aqui é a qualidade do tratamento que você vai oferecer. Porque se você cai na narrativa da pseudociência, você vai oferecer um tratamento inadequado. Por que a Organização Mundial de Saúde, na CID-11, colocou lá a proposta do transtorno do comportamento sexual compulsivo, para você ter uma CID, para o plano de saúde aprovar, você poder colocar esse paciente em terapia, para isso. Não quer dizer que isso é um critério diagnóstico, porque quem faz isso é a classificação do DSM-5-TR. Não sei se você sabe dessa diferença, se você tiver dúvida sobre isso, deixa aqui um comentário para mim que eu faço um vídeo explicando. Mesmo dentro da CID, a questão do comportamento sexual compulsivo estaria dentro de um espectro maior, que são os transtornos do controle do impulso. De novo, alguma coisa que vem de dentro do indivíduo e que ele quer resolver usando aquele comportamento, mas aquele comportamento, ele é só um meio, ele não é alguma coisa em si. Quando a gente está falando de compulsão, de comportamento sexual compulsivo, a gente muito pouco provavelmente vai ver alguém que, por exemplo, usa só pornografia. Então, o vício em pornografia é uma sucessão de equívocos. Não é vício, não tem a ver provavelmente só com pornografia, a gente teria que ter um descontrole do impulso, um descontrole do comportamento sexual muito mais geral, generalizado. Claro que, eventualmente, em alguém que tem uma situação ali muito restrita, pode ser que só reste para aquela pessoa o consumo de conteúdo adulto. A gente veria uma situação de controle de impulso de forma geral e a gente vai ver alguma coisa que não tem a ver com a pornografia em si, podia ser qualquer outra coisa. Ele podia ser compulsivo por sorvete, podia ser compulsivo por videogame. Esse é o meu ponto. E aí, o que a CID-11 traz como critério diagnóstico principal? Para você poder botar lá a sua CID e encaminhar o paciente para o tratamento. Um padrão persistente de fracasso em controlar os impulsos sexuais intensos e repetitivos. Então, a pessoa precisa ter impulso sexual intenso e repetitivo. Parece muito mais um toque, né? Alguma coisa da ordem da compulsão, alguma coisa da ordem do controle de impulso, do que exatamente alguma coisa da ordem do vício. Tem alguma coisa dentro desse indivíduo que é um impulso intenso, que se repete e que vai fazer com que esse indivíduo vá buscar um comportamento para aliviar esse desconforto. Esse comportamento, ele precisa causar prejuízo significativo em várias áreas da vida. Então não é assim, eu quero transar todo dia, minha esposa não quer. Eu uso masturbação 3 vezes ao dia porque eu sou um adolescente e não tenho mais o que fazer. Não é sobre isso. Eu tô deprimido e aí eu me masturbo 5 vezes no dia porque eu tô em casa deprimido, na cama, fico fazendo isso. Não é sobre isso. A gente está falando de um comportamento que foge do controle, que o indivíduo passa a ter prejuízos, que às vezes ele passa a evitar lugares porque ele não vai conseguir controlar o comportamento, evitar situações porque ele não vai conseguir controlar o comportamento, as atividades de cuidado dele, de autocuidado, do cuidado com terceiros, com os filhos, com a família, no próprio trabalho, vai ter prejuízo. Isso precisa estar acontecendo há pelo menos 6 meses e a gente precisa ter muito cuidado, porque isso não pode ser melhor explicado por nenhuma alteração do desejo sexual e por nenhuma outra condição de saúde mental. Por que isso é muito importante? Porque muitas vezes a gente vai ver pessoas deprimidas, com dificuldade de regulação das emoções, com transtorno da personalidade, usando compulsões em geral, para regular as suas emoções. Então, a grandíssima maioria dos pacientes que aparecem com um comportamento compulsivo relacionado à sexualidade vai ter, né, na prática, uma desregulação da emoção. E aí você tem que afastar esse indivíduo do sexo ou da pornografia, trancar o computador dele. Não, você precisa ajudar ele a regular a emoção. Percebe como é que o tratamento muda? E aí, quando isso é na vigência de outro transtorno mental,
a gente precisa ter muito cuidado na hora de fazer esse diagnóstico. Então, vamos dizer que chega um paciente no seu consultório dizendo que é viciado em pornografia. E o profissional, sem investigar, vai orientar o quê? O que a gente orienta quando a gente está falando de vício, de abuso de substância? Tem consumo seguro? Não, precisa ficar longe da substância, né? A pessoa que quer, por exemplo, parar de beber álcool. Ah, você bebe de vez em quando? Não, você precisa parar de beber, você precisa conseguir construir toda uma série de controles comportamentais e do ambiente para que você não se aproxime. A gente vai ficar distante, vai lidar com a fissura, com os sintomas de abstinência. Nada disso faz sentido quando a gente pensa em sexualidade. Não é eficaz, não é o tratamento adequado. A ciência está claramente mostrando isso. Se você é leigo e está me ouvindo, desconfie de armadilha por aí. E se você é profissional de saúde, por favor, não reproduza esse tipo de coisa no seu consultório. Então, modelos relacionados a 12 passos, tratando como se fosse uma dependência, falando de processos neurobioquímicos, que a pornografia... Sai dessa totalmente. A resposta sexual envolve uma série de processos neurobioquímicos de antecipação de prazer. Poderia ser com isso, poderia ser olhando para minha esposa, poderia ser pensando nas princesas da Disney. Não é sobre a neurobiologia do negócio. Pelo menos é isso que a ciência diz até agora. Combinado? Se a ciência disser alguma coisa diferente, eu volto aqui e conto para vocês. Muitas vezes, quando a gente trata como se fosse um vício e tenta fazer esse comportamento parar, sem lidar com o descontrole do impulso, sem lidar com a desregulação da emoção, o que a gente vai ter? Um paciente que vai recair e recair. E aí, ele vai chegar para você e vai dizer assim, nossa, eu já tentei controlar várias vezes, eu já tentei ficar distante da pornografia, eu já tentei ficar distante da zona, eu já tentei ficar, mas eu não consigo, tá vendo? Eu sou viciado. Que o leigo perceba dessa forma, tudo bem. Você que tá vendo meu vídeo já sabe que não é isso. Que quando a gente trabalha com uma compulsão, quanto mais a gente faz restrição, maior é o ciclo da compulsão. Mais a gente alimenta o ciclo da compulsão. Isso funciona para compulsão alimentar, isso funciona para todas as outras compulsões. Não faz sentido a gente simplesmente restringir aquilo. Por quê? Porque isso vai aumentar a culpa. Porque isso vai fazer o indivíduo ficar mais desregulado. E quando ele está desregulado, ele vai buscar o quê? O comportamento que ele está acostumado a usar para regular a própria emoção. Então é por isso que a gente aumenta o ciclo da compulsão. Então você vai gerar mais problema nesse indivíduo, ele vai piorar no tratamento quando você propõe um tratamento que é dessa ordem. Não sou eu que estou dizendo isso, tem um monte de estudo sobre isso. É importante que a gente não patologize, é importante que a gente não traga significados de que essa pessoa é viciada, desviada, significados moralizantes, significados de julgamento. Por quê? Porque tudo isso vai piorar o humor e a regulação emocional desse paciente. Não é disso que ele precisa. Na verdade, quando a gente entende um eventual comportamento sexual compulsivo que vai estar relacionado a um padrão compulsivo, a gente vai principalmente precisar trabalhar com regulação emocional, com manejo de contingências, com manejo do controle do impulso, ou seja, uma abordagem completamente diferente, que passa pela psicoeducação, que passa pela autorregulação, que passa por um foco no sofrimento, toda uma outra conduta que vai de fato ajudar esse paciente. Agora, se você não é especialista na área da sexualidade, eu sugiro que você faça uma boa avaliação do teu paciente antes de encaminhar ele para um especialista na área da sexualidade. De fato, se ele tiver um transtorno do comportamento sexual compulsivo, eu acho que ele vai precisar de apoio de um profissional de saúde mental que entenda de sexualidade, porque vamos lembrar que o transtorno do comportamento sexual compulsivo é um transtorno mental, então provavelmente esse paciente vai precisar de um apoio multidisciplinar, vai precisar de medicação psiquiátrica, vai precisar de uma série de coisas que a maior parte desses pacientes que chegam no seu consultório dizendo que tem problema com pornografia não precisa. Meu convite para você é que você aprenda a fazer uma boa diferenciação entre esses dois fenômenos, que você não confunda, que você não compre essa narrativa aí de internet do vício nessas coisas todas, e que você possa realmente encaminhar o seu paciente de uma forma ética, responsável, que vai trazer para ele o alívio do sofrimento que ele precisa. A ideia é que isso mude a sua escuta clínica. Diagnóstico, gente, não é opinião. Diagnóstico é ciência, é raciocínio clínico, é escuta qualificada. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos na área da sexualidade, toda semana tem vídeo novo por aqui. Aqui na descrição desse vídeo tem todas as minhas ofertas de curso. Temos cursos tanto mais básicos, até cursos de formação e pós-graduação. Então fica super à vontade para conferir e te espero no próximo vídeo.